Graça e paz, meus queridos, boa noite. Muito bom estarmos juntos aqui nesta noite especial. Estamos louvando ao Senhor, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus também pela vida dos pais, aqueles que têm ainda a presença física dos seus pais, os que não têm, ainda têm lembranças, ensinos, e podemos nesta noite glorificar ao nosso Pai amado, aquele que está acima de todos os pais, aquele que supre aquilo que os pais não podem ou puderam suprir, aquele que é o nosso auxílio, nosso socorro, aquele que nos ama de uma forma tão maravilhosa. Então nós estamos juntos nesta noite, através dessa transmissão, para chegar até o seu coração, chegar até a sua vida, sua casa, e compartilhar com você do amor de Deus revelado em Cristo Jesus e deixado disponível a nós através da sua palavra. E esta palavra que nós iremos compartilhá-la daqui a pouco, lembrando exatamente a respeito do papel paterno, da importância desse papel paterno nas nossas vidas, na vida dos filhos. Então nós vamos ver alguma coisa a respeito disso também. E quando a palavra de Deus é única, e quando nós abordamos o papel dos pais, nós abordamos também o papel dos filhos e de cada servo do Senhor, né? Então nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esta noite, por esse momento que nós podemos chegar até você para a gente conversar um pouco a respeito de tudo isto que nós acabamos de dizer. Então vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento agora ao Senhor a vida de cada pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, pedindo, Deus, que o Senhor possa derramar a bênção do Senhor sobre cada vida nesse momento, Pai, onde estiver, que circunstâncias estiverem agora, Pai, que o Senhor seja o socorro presente na vida deles, Deus, trazendo, Deus, a proteção, o amparo, o cuidado, a sustentação desse momento, Pai. Que o Senhor possa transmitir paz aos corações, o amor do Senhor seja derramado agora, ó Deus, nessa vida, que a graça do Senhor possa inundar o coração de cada um nesse momento, para que seja cheio da plenitude do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, aquieta, acalma os corações aflitos, tudo aquilo, Pai, que possa tirar a atenção dos seus filhos, que o Senhor possa, nesse momento, silenciar todas estas coisas, para que eles possam estar sintonizados e vinculados ao Senhor, através desse momento de prestarmos este culto ao Senhor. Pai, abençoa cada família, os problemas que cada família tem enfrentado, as enfermidades, as necessidades, as dores, as angústias, as aflições, que o Senhor possa ser o socorro presente nesta vida, nesta casa, neste momento, Pai, e que a paz do Senhor, que inunda todo o nosso ser, possa se fazer presente agora nesta vida e nesta casa, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, vamos nesse primeiro momento lembrar que nós já temos algumas pessoas que estão aqui participando com a gente, alguns, conforme eu já disse, outras vezes, né, chegam, ficam um pouquinho, vão embora, né, outros permanecem, e eu espero que você esteja entre os que permaneçam, tá bom? Até o final. Deus tem algo para dizer ao seu coração, a você nesta noite. Chile Ramos, graça e paz, minha amada irmã Lurdinha Santos, Deus abençoe, Lurdinha, sua vida. Pastor Zé Walter, Deus abençoe grandemente sua vida.
Irmã Joselina Maria, que bom, minha irmã, tê-la aqui com a gente nesse momento. É muito bom saber que a irmã está aqui, cuidada e amada pelo Senhor, né? Marta Teixeira, Martinha, Deus abençoe sua vida, tá? Abençoe todos aí, Rosilene, todos aí na sua casa. Maria de Fátima Freitas, Fátima, Deus te abençoe, te proteja, guarde, abençoe seus filhos, sua neta, suas noras, em nome de Jesus. A Sulamita e a Débora estão aqui com a gente também, assistindo com a gente aqui. A Débora, Deus abençoe também a vida da sua mãe aí, que cuide de vocês aí, tá bom? Muito bem, Lourdinha, Deus abençoe. Dininha tá aí participando com a gente também. Minha irmã Marlene Quirino de Carvalho, lá em Valadares. Boa noite, Deus abençoe também sua vida e sua casa nesta noite. Muito bem, vamos ler um texto na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, se você usa uma versão online, se você usa porta, eu vou ler aqui para você alguns versículos nesse Evangelho de Lucas e vemos aqui a figura de um pai, a importância dele, no momento de muita necessidade que sua família passava, especialmente sua filha. Eu quero ler com vocês esses versículos. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40 até o versículo 42. Depois vamos ler os 49 e 56. Esse foi um texto que um dos textos que nós compartilhamos com os irmãos num momento diferente desse, mas algumas semanas antes da paralisação. Eu quero voltá-lo agora dentro do contexto do pai, da família, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Lucas 8, de 40 a 42, primeiro diz assim: Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, grande alegria, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte, e enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Vamos agora no versículo 49. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga informando: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais palavras, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disso, Jesus os encorajou: não choreis ou não pranteeis,
ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou, e ele mandou que lhe dessem algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que se passara ali. Meus irmãos, este é um acontecimento de uma relevância muito grande no ministério de Jesus. Tanto é que os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, registram. Marcos registra de uma forma mais sucinta, Mateus, melhor dizendo, registra de uma forma mais sucinta, Marcos dá alguns detalhes que nos ajudam a entender os acontecimentos, e Lucas, que é o texto que nós lemos, nós temos aqui um registro dentro da visão de um médico também, né? Então ele traz uma série de detalhes a respeito também desse acontecimento. E quando nós lemos esse texto, vem à nossa mente exatamente a questão desse pai. Aqueles detalhes técnicos do texto nós falamos em uma dos nossos cultos esses meses atrás, né? Eu quero hoje me prender a esse pai. Quero voltar a minha atenção e queria que você voltasse também a sua atenção para o comportamento desse pai, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, um tempo onde mesmo sabendo que é essencial a figura paterna, e hoje muitas crises familiares são resultados onde essa figura paterna não existe, ou apenas quando ela é uma figura mesmo, né? E o pai está sempre ausente. Isso tem se tornado muito comum nos dias atuais. A Bíblia nos traz aqui, nos dá alguns exemplos belíssimos de alguns pais. Poderíamos somar aqui muitos deles para dizer a você sobre eles, mas como nós queremos manter o foco aqui na figura de Jairo, mas só para lembrar você, quer ver a figura paterna exercendo o seu papel, estude a história de Abraão, a história de Jessé, de Josué, de Jó. Claro que eles tiveram os seus erros, como todos os outros têm, os pais têm, eu tenho, meu pai teve, o seu pai com certeza tem, né? Porque nós somos humanos, somos falíveis. Então, mas o Senhor destaca exatamente essa questão para nós reconhecermos que nós somos imperfeitos, somos falhos, mas nós precisamos aperfeiçoar aquilo que nós somos no nosso dia a dia. Então nós vamos acompanhar a história desse homem, desse pai, diante de uma situação de extrema necessidade. Veja que Jairo era uma pessoa, um homem que era muito consciente da importância que a família tinha na vida dele. Veja que a Bíblia fala sobre quem era esse homem. Esse texto relata, os outros também, os evangelistas relatam também sobre esse homem. Resumindo, esse homem era uma pessoa assim extremamente ocupada. Ele era o chefe da sinagoga, era
o líder geral do movimento religioso ali naquele tempo. E nessa função que ele exercia, ele tinha algumas atividades que ele fazia. Ele era o administrador geral da sinagoga, ele era quem presidia o conselho de anciãos e conselheiros também, como chefe da sinagoga na cidade. Ele era a pessoa que era responsável pelo bom funcionamento de todo o serviço religioso, desde a realização das reuniões, dos encontros, do cumprimento das leis, o ensino sobre as leis, mas também era responsável por delegação de obrigações de cada um, para que houvesse a manutenção da ordem, e ele acompanhava tudo isso de perto. Então, quando nós vemos esse homem que para aquele tempo essas funções ocupavam o tempo dele como um todo e muito mais do que ele poderia disponibilizar, vai surgir então uma necessidade. Vamos vê-lo procurando por Jesus, e a sua procura por Jesus não é para que Jesus intervisse na questão religiosa, não era a questão do funcionamento da sinagoga que estava em evidência quando ele procurou Jesus para alguma orientação. Não era uma questão religiosa daquele momento que levou aquele homem a procurar Jesus, mas por causa de uma necessidade da sua família. A sua família estava em risco. Sua filha única de 12 anos estava doente. E o texto diz que ela estava doente à beira da morte, e a doença dela era muito grave. Mas naquele momento a sua família, a sua filha, ela era prioridade. Aí ele deixou toda a sua ocupação. Nada das suas ocupações fazia sentido mais para ele. Nada daquilo que ele tinha das responsabilidades fazia sentido para ele. Agora fazia sentido para ele era cuidar da sua família, era ir ao encontro dela. Hoje, meus queridos, muitos pais não estão tão cientes ou ignorando as situações, os males sociais onde os seus filhos estão inseridos. Muitos pais têm ignorado as situações espirituais dos seus filhos, as situações emocionais dos seus filhos. Muitos pais têm perdido a consciência da família. Eles estão se ocupando de tantas coisas secundárias, tantas coisas que estão ali ao redor deles, que eles estão esquecendo de cuidar do mais importante, do bem mais precioso, que é a sua família. Tem um texto lá no livro de Cantares, capítulo 1, versículo 6, bem interessante sobre isso, que diz assim: me puseram para guardar, me colocaram por guarda das vinhas, ou seja, segurança para cuidar das vinhas para que não fosse roubada. Aí ele diz assim: porém a vinha que me pertence, essa eu não guardei. Veja o que o texto está nos dizendo, Salomão está dizendo aqui para a gente. Nós temos que cuidar daquilo que nos pertence, aquilo que Deus nos deu, aquilo que é mais importante para nós. E ali nesse texto, então, ele nos lembra que nós precisamos aprender a cuidar dessa forma. Às vezes a gente se preocupa tanto em cuidar dos outros e não cuidamos da nossa, cuida da família dos outros, mas não cuida da minha. Então, é exatamente nesse sentido que Salomão está dizendo. Mas se nós queremos
entender isso e ver como resolver o problema que enfrentamos, esse problema que enfrentamos, nós precisamos então aprender com Jairo onde ir nessa hora. A quem recorrer quando nós enfrentamos as crises familiares. Quando você enfrenta a crise que você passa aí na sua casa, sendo você pai, mãe, ou morador aí, ou filho, ou um familiar que mora junto, a questão é você saber a quem você recorre nessa hora, na hora de dificuldade, a quem você vai, em quem você vai procurar. Vejam que Jairo poderia ir a qualquer lugar. Ele tinha uma situação econômica pela função exercida, ele procurar qualquer outro recurso. Ele tinha uma posição social que bastava ele dar uma ordem e as pessoas iriam cumprir aquilo que ele determinou para se fazer. Ele era o líder religioso. Como que um líder religioso pode passar por um problema na sua família dessa gravidade? Essa questão que às vezes muitas pessoas pontuam, fulano de tal, líder religioso na igreja, o pastor tal, fulano de tal, são pessoas como outras qualquer, passam o problema das mesmas formas. Jairo podia usar de qualquer outro recurso que ele tinha à sua disposição, mas ele, sabendo que Jesus estava ali, ele vai então direto a Jesus, ele vai à fonte correta. Ele não procura intermediários, ele não procura mediadores, ele não procura pessoas superiores a ele, não procura outros meios, mas ele procura somente por Jesus. Ele chega até onde Jesus está, ele vai ali onde Jesus estava, e o texto diz que ele se aproxima de Jesus, no versículo 41, e prostrando-se aos pés de Jesus, ele se joga aos pés de Jesus, ali, aquele homem daquela posição tão alta, tão elevada, uma das mais importantes na sociedade daquela época, simplesmente esquece tudo, porque ali estava envolvida a sua família. E ele rompe com toda a posição, com todo orgulho, caso o tivesse, com toda a preocupação com quem estivesse vendo o que ele estava fazendo. Havia multidão, havia muita gente ali, as pessoas estavam ali, o texto diz que todos estavam ali aguardando com ansiedade, havia uma multidão que estava aguardando com ansiedade, esperando, e Jairo entra no meio daquela multidão, e no meio daquela multidão ele chega perto de Jesus e se joga aos pés de Jesus. Ele não pensou, essas pessoas depois, o que elas vão pensar de mim? É um rabi, é um mestre que está por aqui, mas as pessoas não reconheciam Jesus como filho de Deus. Sabia que ele era um líder religioso, mas não reconheciam ainda Jesus como filho de Deus, apenas um líder religioso. E Jairo chega e se joga, se prostra aos pés de Jesus. E o texto diz que quando Jairo se prostra aos pés de Jesus, o texto diz que ele então implora, ele suplica que Jesus fosse até a sua casa. Ele faz uma súplica. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão invertendo essas coisas, né? Acha que tudo você pode dar ordem, você ordena. E ali Jairo, quando chega diante da grandeza de Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, o Rei dos Reis, Jairo não vai ordenar, ele vai suplicar. É um pedido do fundo da sua alma, é um pedido que expressa todo o significado da sua vida.
mas ele em momento algum, eu determino, eu ordeno, eu mando, eu faço porque eu sou isso, eu tenho posição religiosa, eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso dar ordens e Deus vai cumprir a minha ordem, Jesus vai cumprir a minha ordem. Não, nada disso, isso é mentira, gente, isso é invenção maligna que surgiu nos últimos tempos, que você tem essa autoridade. Você não tem essa autoridade. A maior autoridade que você tem está na sua humildade. Na sua humildade. E Jairo, com toda a humildade, ele se joga, ele se lança e suplica a Jesus para que ele fosse até a sua casa. Meus queridos, diante daquela situação que Jairo estava passando, ele queria Jesus na sua casa. Ele podia muito bem pedir a Jesus, se Jesus dar uma ordem ali, a sua filha ser curada. Ele podia fazer isso. Não, mas ele queria Jesus dentro de casa. Queria Jesus lá na sua casa. Vamos comigo até a minha casa. Eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa por ela. Vamos até a minha casa comigo. Nesse intervalo vai acontecer um outro fato, onde uma mulher que tinha 12 anos de uma hemorragia, vai ali, Jesus vai realizar a cura dela. E hoje nós ficamos pensando, meus queridos, como olhando esse comportamento de Jairo, chamando Jesus para ir à casa dele, implorando que fosse até a sua casa, pensando o que os pais estão levando para casa hoje. Os pais acham que basta ele colocar comida dentro de casa, pagar as contas e dar dinheiro, já está bom, está fazendo a parte dele. Muitos acham que o papel dele está cumprido quando eles oferecem aos filhos diversão, quando muitos estão levando para casa hoje bebidas alcoólicas, drogas, vícios, violência, abuso, infidelidade. Esse é o quadro dessa última geração que nós vivemos. Cuidado com o que você leva para dentro da sua casa. Tem um texto no segundo livro de Reis, no capítulo 4, eu queria ler esse texto com você, segundo livro de Reis, capítulo 4, que vai nos ajudar a entender isso aqui também, né? O que nós levamos, o que nós colocamos dentro das nossas casas. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38, diz assim: Eliseu voltou de Gilgal, e a fome assolava toda a região. Estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente, ele deu uma ordem para um dos seus servos, solicitou ao seu servo, dizendo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para todos os seus irmãos, os profetas, para todo mundo dentro de casa. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou ali uma espécie de trepadeira silvestre, uma planta, lá onde ele foi buscar. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto, suas vestes. Assim que retornou, cortou aqueles frutos em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado. E ninguém sabia o que era, embora ninguém soubesse o que ele estava colocando ali dentro. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: ó homem de Deus, há morte na panela! E não conseguiram mais comer. Entretanto, Eliseu ordenou: trazei farinha. Ele despejou na panela e orientou: servi aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. Olha que história interessante.
O discípulo vai buscar um alimento, traz um fruto venenoso, ninguém vê ele levando esse fruto venenoso, ele coloca ali naquele ensopado e eles comem aquele ensopado, e quando começam a comer, o texto diz que eles não conseguiram mais, porque eles viram que tinha morte ali dentro daquela panela. E uma outra coisa interessante é a interferência de Eliseu, apenas a farinha. Na questão ali não era nem a farinha em si, né? Mas era a intervenção de Deus em transformar algo venenoso em algo bom, né? Milagre realizado ali, né? Que o Senhor fez ali através da vida de Eliseu, aqueles homens puderam então se alimentar naquele momento de fome. Meus irmãos, essa história nos leva então a pensar exatamente a respeito daquilo que nós levamos para dentro das nossas casas. Quantos pais estão levando a morte para dentro de suas casas e não despertam por isso? Levam a morte, servem a morte para os seus filhos. Quando eles levam bebidas, ensinam os seus filhos a terem vícios, quando levam cigarro, quando fuma dentro de casa, quando ele alimenta um vício, quando ele é uma pessoa violenta, quando ele é uma pessoa desonesta, e uma série de coisas que o pai pode levar para dentro da casa e se transformar em morte dentro de casa, até mesmo a própria herança, né? A forma errada de administrar os recursos financeiros, quantos filhos se matam depois por causa de herança que o pai deixou, né? E então, meus queridos, o que nós vemos aqui é que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós colocamos dentro de casa, aquilo que nós damos para os nossos filhos, aquilo que nós damos para a nossa família. Então, Jairo, naquele momento, ele não leva a morte, mas leva Jesus. Por quê? Ele estava à beira da morte. Quem é Jesus? João 10,10 diz que Jesus é vida e vida em abundância. Ele vai levar exatamente aquilo que a sua casa precisava. Ele levou aquilo que a sua filha precisava. Ele que é a vida. João capítulo 1 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em Jesus, ele é a vida. E Jairo, então, em contraste com aquilo que estava acontecendo na sua casa, ele vai buscar a solução, ele vai levar a vida que está em Jesus. Meus queridos, se nós aprendêssemos essas lições de levarmos somente as coisas boas para dentro de casa, não é isso? Levarmos somente a vida, levarmos Jesus para dentro das nossas casas, como a nossa família seria diferente. Se tivesse Jesus aí na sua casa, como que a sua família seria diferente? Se Jesus, que é a vida, tivesse aí na sua casa, como que a sua vida seria diferente? Como que as coisas seriam diferentes na sua casa também? Mas levar Jesus para casa nos leva a pensar em alguns desafios. Não é fácil, a gente sabe que tem desafios, tudo em nossa vida nós fazemos, nós enfrentamos desafios. O primeiro deles, que Jairo enfrentou, foi a multidão. A multidão ali era um desafio que ele tinha que vencer naquele momento, porque era muita gente, e ele encarando aquela multidão, depois aquela mulher que intervém ali naquele meio, aquela mulher com aquela hemorragia, havia uma multidão ali, aquela multidão, ela foi um obstáculo. Nós temos que aprender a vencer isso. Às vezes as pessoas até pensam em ter um compromisso com Jesus na sua família, mas ficam pensando, mas o que os outros vão falar sobre isso? O que os outros vão pensar? Os outros não vão com você para o reino celestial se você entregar sua vida para Jesus. Mas aqueles outros que você está preocupado com eles podem estar indo para o inferno junto com você, se você não entregar a sua vida a Jesus. Você pode estar destruindo a sua família e os outros não vão te socorrer nesse momento. Você tem que pensar aquilo que é melhor
para a sua família, e o melhor para a sua família é Jesus Cristo. Não tem nada melhor que a sua família precise, que a sua casa precise, do que Jesus Cristo. Muito mais do que o conforto, muito mais do que muito dinheiro, muito mais do que muito alimento, muito mais do que qualquer outra coisa que você possa dar ali na sua casa. Você precisa ter na sua casa Jesus, porque as pessoas podem ter tudo isto, todas as coisas que você tenta dar para elas, e elas estarem infelizes e irem para o inferno, porque Jesus não está ali na sua casa. Mas Jairo vai enfrentar também até o obstáculo, até na própria família, né? Porque uma das pessoas chega avisando para ele, né, que não precisava mais incomodar o mestre, que não tinha mais solução, que já tinha tudo acabado, que não havia mais nada para fazer. Então vamos embora, vamos dar sequência à vida, porque não tem mais nada para fazer, porque essa pessoa traz uma notícia que é uma notícia dura de se ouvir. Quando muitos problemas parecem não ter solução, Jesus tem a solução para ele. Imagina, você sai em busca do socorro para a sua filha, está ali aquele que você sabe que pode curar a sua filha, aquele que é a solução para a sua filha, mas uma multidão impede que ele vá, uma mulher que estava enferma impede que ele vá, e de repente você recebe a pior de todas as notícias que você poderia receber na sua vida: sua filha morreu, sua filha está morta, não tem mais jeito, acabou, não tem mais solução, acabou. Mas vejam que mesmo contra tudo e contra todos, Jairo continua o seu propósito de levar Jesus até a sua casa, mesmo com a notícia. Ele não se acomoda com aquela notícia. Quantas notícias más chegam para a pessoa: não tem jeito mais para os seus problemas, não tem jeito mais para a sua família, não dá mais para resolver os problemas que você tem com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, não tem solução mais. Ali estava um quadro que nos leva a refletir que tem solução. Ali estava um quadro de morte. A morte, para nós, é uma situação final. Então já acabou tudo, não tem mais jeito. Mas aí, contra tudo, contra todos, Jairo então leva Jesus para sua casa, supera todas as coisas. O seu trabalho de pai foi então feito, e agora o restante não estava mais nas suas mãos. Depois que Jesus chegou na sua casa, agora tudo era com ele. Quando Jesus chega na sua casa, ele é a solução, ele é a fonte do milagre na sua vida, ele é aquele que traz a solução para a sua vida, ele que pode te curar, ele que pode restaurar a sua vida, ele é aquele que pode restaurar os seus relacionamentos, ele é aquele que pode mudar a sua relação com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Ele é aquele que pode sarar todas as dores, ele é aquele que cura as feridas emocionais, os traumas, as angústias. Ele agora está nas mãos de Deus. Foi isso que Jairo fez. Depois que eles chegam em casa, quando eles estão então em casa, em Lucas capítulo 8, então agora estava tudo nas mãos de Jesus. Jesus havia dito para ele: não tenha medo, ela será salva. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não permitiu que mais ninguém entrasse, a não ser Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. Vejam que a partir daquele momento, quando Jesus entra ali, o evangelista Marcos fala ali sobre a zombaria. Lucas também fala um pouco aqui sobre essa zombaria também, falando que não tinha jeito mais, muitos zombavam dele, versículo 53, porque tinha certeza, aquela certeza humana, né, que você acha que você sabe tudo, que não tem jeito. Quando as pessoas dizem para você que não tem jeito mais, não tem solução, é incurável, é isso, é aquilo, não tem jeito mais, porque elas tinham certeza, a plena certeza humana, falha, imperfeita. Então Jesus toma aquela menina pela mão
E em voz alta ordena: menina, levanta-te. E imediatamente o espírito dela voltou. E onde havia morte, agora há vida. Sabe por quê? Porque Jairo não descansou até levar Jesus para a casa dele. Até Jesus chegar na sua casa, você não pode descansar. Até sua esposa, seus filhos servirem ao Senhor, você não pode descansar. Até os seus netos, seus genros, seus descendentes servirem ao Senhor, você não pode descansar, porque você precisa persistir em levar Jesus para sua casa, Jesus para sua família, porque Ele é aquele que governa toda a nossa vida, Ele é aquele que lembra, que nos faz lembrar sempre que a solução está no Senhor. Hoje nós vivemos um tempo onde os nossos filhos estão expostos, né? Vivemos um tempo de tanta violência, cada dia que passa mais jovens têm suas vidas ceifadas. Agora vivendo esse tempo dessa pandemia também, os riscos de contaminação e tantas coisas que têm se vivido, ou seja, a vida tem sido uma vida de riscos o tempo todo. Mais do que nunca você precisa deixar Jesus assumir o controle da sua casa. Ele tem que ser aquele que governa a sua casa. Ele tem que ser aquele que está à frente de todas as coisas na sua casa. Tem uma historinha que talvez você conheça. Eu vou usar essa historinha para a gente concluir a nossa meditação. E eu sei que talvez muitos já ouviram, né? A história de um menino que viajava em um avião sozinho. Muitos adultos, só ele de criança dentro do avião. E estava ali sentado com a tranquilidade do mundo. E um adulto, vendo aquela criança, chamou a atenção pela calma que aquela criança estava ali. E cheguei e disse para ela o seguinte: nós estamos passando por turbulência, já pegamos tempestade, já é noite. Você percebeu que nós estamos num avião? E por que você está tranquilo dessa forma? Por que você não expressa medo de forma alguma nesse momento? A resposta daquele menino é uma resposta que nos ajuda muito a entender tudo isso. Ele pergunta o seguinte: por que eu deveria ter medo? Porque o meu pai é o piloto do avião. Meus queridos, de que nós entendemos que Deus é o piloto do avião, que Jesus é o piloto da nossa vida, que Jesus é aquele que está controlando, que governa a nossa vida, que Ele que nos faz andar por caminhos seguros, é Ele que nos dá a paz. Nós vamos ter a nossa vida mudada completamente. Será que seus filhos podem olhar para você e verem você como o piloto do avião? E é aquele que pilota a sua vida, você já o encontrou, ele já vive no seu coração, Jesus Cristo, e você já levou para dentro da sua casa para que ele possa pilotar a vida da sua família, a sua casa, para que ele possa governar a sua casa. Então, meu querido, que nesta noite você possa pensar, você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aí junto com a gente nessa transmissão, você que vai assistir esse vídeo em outro momento, meu querido, que você possa entender esse recado do Senhor hoje para a sua vida. Jesus quer governar a sua vida e só Ele pode mudar a sua história. A história daquele homem, Jairo e sua família, foi completamente transformada. O antes e no depois. Como está a sua história hoje? Antes de Jesus, depois de Jesus. Que você possa deixar Jesus entrar na sua casa hoje. Deixe Jesus entrar na sua vida hoje, transformar a sua vida hoje, meu querido. Não deixe passar esse dia sem que você entregue a sua vida para Jesus e implore e suplique a Jesus para ir com você para a sua casa.
para viver com você na sua casa, para ser o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história, o Senhor da sua família, o Senhor da sua casa. Que Ele te dê graça para entender isto, que Ele te capacite, que você tenha a vida de Jesus em você. Não importa como está a situação ao seu redor, quando Jesus chegar, tudo vai mudar, creia nisto. Mas chegue com a atitude de Jairo, de humildade, de súplica, de entrega, de confiança, de renúncia, de resistência a tudo aquilo que possam falar para você. Mas que você glorifique a Jesus na sua vida, na sua casa, todos os dias. Amém? Que Ele faça morada aí em você agora. Que Ele faça morada na sua casa, nesse momento, e transforme a sua vida, a sua história. Amém? Vamos orar juntos. Você está aí me ouvindo, está aí participando comigo, quer se unir a mim nesse momento de oração? Então vamos fazer isso. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, quando nós estamos aqui com essas pessoas que estão acompanhando essa transmissão, em que vivemos, ó Deus, esse tempo difícil dessa pandemia, desse isolamento, desses momentos que nós temos tido necessidade de fazê-lo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, visitar agora cada família, ó Deus. A igreja está ali agora reunida na vida de todas essas famílias que estão aqui conosco, Pai. A igreja está ali nessa casa, Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja seja manifesta através de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, que o Senhor possa, Deus, como cabeça desta igreja que está aí nessa casa agora, se manifestar nesta vida, fazer presente nesta família, Deus, repreendendo o mal em todas as suas formas dentro dessa casa, Deus, repreendendo, Deus, a enfermidade, repreendendo tudo aquilo que possa estar assolando a vida dessas pessoas, Pai, assim como o Senhor repreendeu através de Eliseu ali aquele espírito de morte que estava naquela panela. Deus, em nome de Jesus, Senhor, repreende todo espírito de morte nas famílias, Pai, que haja vida, porque o Senhor Jesus está ali nesse lugar. Repreende, ó Deus, toda enfermidade nessas famílias, Pai, traz paz aos corações. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, que haja conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, conversão do coração dos maridos às esposas, das esposas aos maridos. Ó Deus, que esta família que nesse momento é a igreja do Senhor Jesus, que viva em paz, que haja a glorificação do Teu nome nessa casa, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, pedimos também pelas nossas cidades que estão assoladas por esse vírus. Quantas famílias enlutadas, Pai, quantas pessoas que choram a morte de seus entes queridos. Traz o consolo, Pai, para essas famílias, ó Deus, mas sobretudo, Pai, que esse mal possa levar as pessoas para perto do Senhor, e que o Senhor possa proteger o Teu povo desta contaminação, e no tempo do Senhor, o Senhor vai tirar isso do nosso meio, nós sabemos, Pai, seja através da vacina, seja da intervenção sobrenatural do Senhor, nós sabemos que o Senhor vai fazer isso, Pai, e nós descansamos no Senhor, para que no tempo do Senhor o Senhor faça uma grande obra, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, protege os Teus servos, Pai, protege, Deus, de serem contaminados. Quantos têm sido contaminados, Pai, mas aqueles que têm sido contaminados, quantos deles só têm guardado mesmo desses momentos, Pai, te glorificamos pela vida da Estela, Deus, que durante esses últimos 13, 14 dias, Deus, ela esteve ali, ó Deus, contaminada com esse vírus. Desde já nós já glorificamos ao Senhor, porque sabemos que ela está curada em nome de Jesus, Pai. Amanhã ela vai passar no médico para confirmação de trabalho, ó Pai, mas que em nome de Jesus nós cremos na cura dela, Deus, em nome de Jesus. Visita, ó Deus, aqueles que estão também com preocupações como a Sueli, ó Deus, com os sintomas que ela tem sentido, Deus, em nome de Jesus, cuida da Tua serva, Deus, quando ela vai fazer esse exame ainda amanhã, Deus, o Senhor possa repreender
esse mal na vida dela, Pai, para que ele seja curada completamente, Deus. Pai, em nome de Jesus, junto com ela, outras pessoas, Pai, que nós não lembramos agora, ó Deus, que precisam dessa intervenção do Senhor. Agora, Pai, te pedimos que o Senhor possa proteger os outros, Deus. Ah, Senhor, como o Senhor protegeu Noé e sua família dentro daquela arca, Deus, que o Senhor proteja, Deus, os nossos irmãos, os nossos idosos, os nossos amigos, as pessoas que não estão podendo sair, Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão saindo para o trabalho, que precisam disso, Deus, que eles sejam guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa nos dar uma semana de muitas vitórias, de notícias muito boas, de notícias da ação do Senhor em tantas vidas, Pai. Nos dê uma semana em paz, uma semana onde nós vejamos esse mover, esta ação do Senhor na vida de cada um dos seus filhos, Pai, que eles estejam guardados e protegidos de todo mal, onde quer que eles tiverem que ir, Pai, em nome de Jesus. Sustenta, Deus, sustenta a vida dos seus filhos, Pai. Ó Deus, e agora te pedimos mais uma vez, Deus, abençoa a vida dos pais, Deus, faça com que eles possam honrar esta nobre função que o Senhor deu, o privilégio de nós termos, ó Deus, em nós um título que o Senhor tem, como Pai amado nosso, o Senhor nos dá o privilégio de termos esse mesmo título do Senhor para cuidar dos nossos filhos, Pai, nós possamos honrar a paternidade como esse privilégio dado pelo Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. E assim como nós cuidamos, Pai, que o Senhor cuide de nós também, os pais, dá sabedoria para que eles possam cuidar bem das suas famílias, não se esquecerem delas, Deus. Como o texto que nós lemos, Salomão, não nos esqueçamos de cuidar da nossa vinha, não preocupemos cuidar da dos outros, mas cuidemos da nossa família, Deus. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria para isso, Deus. Nos perdoa pelos nossos erros como pais, nos perdoa pelos momentos que nós falhamos, nós erramos como humanos, Pai. Nos perdoe por esses momentos, nos capacite, Deus, nos capacite para exercer a paternidade, Deus, fundamentados no Senhor e na sua vontade, na sua palavra, na sua presença, reinando em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, derrama a tua graça, a tua bênção sobre a vida de cada um, para aqueles, ó Deus, os quais os seus pais já não estão mais com eles fisicamente, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa consolar o coração delas, que o Senhor seja esse Pai amoroso, que cuida de cada um de nós, mesmo quando as pessoas nos faltam, Deus. Então, sustenta a nossa vida, nos guarda, nos protege, nos ampare e seja Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família e nos dê sabedoria para viver a vida com o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Meus queridos, nós vamos daqui a pouquinho concluir. Se você puder ficar aí só mais um pouquinho, tá bom? Seria muito bom para nós terminarmos aqui, encerrarmos aqui juntos, tá bom? Se você puder, fica aí mais um pouquinho. Eu quero agradecer as pessoas que chegaram aqui, passaram por aqui. Vamos lá, Ana Carolina, não sei se ainda está por aí. Lucimar Rodrigues, boa noite, minha querida. Maria José, paz, Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. Cristina Oliveira, passou por aqui também. Sueli Teixeira, Deus abençoe, Sueli, a sua vida e abençoe amanhã naquele exame, né? Se eu posso te dar a vitória, tá? Em nome de Jesus. Gleice Paula de Melo, lá. Chile Ramos, amém. Sueli, Maria de Lourdes Santos está aqui também, confirmando tudo que nós estamos ensinando. Analice Teixeira está aqui com a gente também, glória a Deus. Shirley, amém. Em nome de Jesus ela está curada, eu creio nisto. Marcos Antônio Teixeira, Marquinhos,
Deus abençoe sua vida, viu? Vida Calmone e toda a sua casa, tá bom? A Analice Teixeira, amém, glória a Deus. Guarda a Sueli, Senhor, é a oração da nossa irmã Sheila e Sueli. Muito bem. Então aqui nós temos algumas participações, algumas pessoas que estão ainda por aqui, né? E eu quero apenas lembrar a todos, né? Terça-feira é o dia da nossa próxima encontro online ainda, e vamos pedir a Deus que nos dê então a direção dele para esses momentos, tá? Hoje eu tive conversa também com o nosso irmão Carlito e muitos irmãos que estão tão desejosos de estar presentes, né? Reunidos, mas nós temos que entender, né, a hora certa, né, que o Senhor vai nos mandar fazer isso, né? Então vamos orar a respeito disso, pedir ao Senhor para nos ajudar, tá bom? Outra coisa também, eu queria também lembrar aos irmãos do grupo de estudos do Zoom na quarta-feira, 19 horas, tá bom? Fica ligado aí, se você ainda não entrou, ainda pode entrar, dá tempo ainda, tá? É só você fazer um contato comigo pelo WhatsApp que a gente vai te orientar como você pode entrar para fazer parte ainda, tá bom? Então tivemos um encontro muito bom na última quarta-feira, né? Várias pessoas participando e esperamos que você também possa participar com a gente também, tá? Deus possa abençoar a sua vida e te dar uma semana muito abençoada pelo Senhor, tá? Viva com Jesus, seja um servo de Jesus, não negue o nome de Jesus, leve Jesus para sua casa. E aí sim você verá o que é servir a Jesus, né? Deus te abençoe, te proteja, te guarde de todo mal. Que você tenha certeza de quem é Jesus na sua vida. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todos os pais e que o Senhor possa guardar e proteger a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei. Se maus ou áureos dias vêm, se lutas eu terei. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar. Se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar.
Eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar, verei Jesus.